noite, igreja poderosa de Jesus. Vai correr, irmão, vai correr para perder a pança. Vocês percebem que eu não corro, né? Glória a Deus. Eu não posso correr, gente, nem que eu quisesse. Ainda bem que eu já não gostava. Aí depois que eu caí aí, fiz uma bagunça aí, caí, aí o médico falou: ó, você não pode correr. Ah, que pena, eu falei para ele. Puxa vida, não vou poder correr mais, olha. Glória a Deus. Mas quem quiser andar de bicicleta, vamos andar de bicicleta. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Eu também estou. Quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite que o Senhor ministrou, veio ministrando meu coração durante essa semana. Eu estava conversando com um amigo quarta-feira e a gente começou a falar um pouco desse assunto sobre eternidade. E aí veio um versículo no meu coração quando a gente estava conversando sobre isso. Eu não sei se você consegue compreender ao certo, mas quando Deus começa a falar comigo a respeito daquilo que compartilhar com vocês, simplesmente é um rio, brota no meu interior assim, e de repente a gente conversando, no meio da conversa, brotou o versículo e veio um monte de coisa no meu coração. E aí eu fiquei assim: Senhor, será que isso o Senhor quer que eu ministre domingo ou não? E aí quinta-feira a gente foi ali em Andradina, o pastor Luiz Hermínio estava lá, a gente foi lá. E engraçado que na primeira mensagem, a gente teve 2 cultos lá com ele. A primeira mensagem ele pediu para abrir a Bíblia, bem no versículo que estava muito forte no meu coração, né? Lógico, ele não ministrou o que eu vou ministrar aqui, o que Deus plantou no meu coração, mas o versículo base era o mesmo. Então eu entendi no meu espírito que deveria compartilhar isso com vocês, tá bom? Então eu espero que essa palavra fale muito ao seu coração. Abra a tua Bíblia comigo, deixa ela abertinha aí, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eu não vou ler agora, tá, Bia? A hora que você for pôr NVT pra gente ler aqui, depois a gente joga na NVI, tá bom? Vamos lá. O tema da mensagem de hoje é: onde estão os meus olhos? Em que lugar que os meus olhos estão fixados? Para onde eu estou olhando? Para que lado eu estou apontando? E é interessante, porque vem comigo que eu quero fazer antes com você aqui construir uma linha de entendimento. Existe uma predisposição em nós, seres humanos, pelo menos na grande maioria de nós, em priorizar o agora do que o longo prazo. Nós temos dificuldade de pensar naquilo que vamos construir para o amanhã. Normalmente, principalmente por causa da realidade do mundo presente, nós priorizamos aquilo que nos vai trazer satisfação agora, alívio agora, sensação de prazer agora, paz momentânea, mas agora. A gente tende a priorizar aquilo que é urgente, aquilo que é prioritário. A grande maioria das pessoas vivem no acúmulo do urgente. Por quê? Porque não conseguem estabelecer prioridades para trabalhar o prioritário, para que menos urgentes aconteçam. Quando nós entramos no entendimento de estabelecer o que é prioritário, colocar em ordem as coisas, trabalhar o prioritário primeiro, o secundário depois, os urgentes vão ser menores, mas a gente se acostumou a viver na base do urgente, na base da correria. Nós estamos acostumados a encontrar um amigo na rua, muitas vezes acelerados ali nos nossos passos, dentro do shopping, em qualquer lugar, e fazer: e aí, como estão as coisas? Qual que é a resposta mais básica hoje em dia? Na correria. Essa é a resposta mais básica. Eu não quero e me recuso a viver na correria, porque a correria é sinônimo ou expressão de quem está atrasado, de quem largou algo para trás, de quem perdeu tempo, de quem está desconectado da realidade presente, porque está tentando resolver uma realidade que já passou, perdeu tempo e está correndo atrás para tentar resolver.
E é interessante porque quando eu olho para a minha Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que as bênçãos de Deus virão e me alcançarão. Só que tem gente ainda fazendo campanha para correr atrás de bênção. Você precisa decidir se você quer que a bênção corra atrás de você, ou se você vai continuar correndo atrás dela. Porque também é uma questão de onde seus olhos estão. Se os seus olhos estão em Cristo, as bênçãos te alcançam. Se os seus olhos estão na eternidade, as bênçãos vêm até você. Se os seus olhos estão na terra, voltado para a terra, você que vai ter que correr atrás da bênção, tentar gerar ela a partir da força do teu braço. Gerar as bênçãos a partir da realidade física, natural. E é interessante porque muitas vezes a gente vai à igreja e nós somos estimulados. Eu espero que aqui eu não faça isso, mas nós somos estimulados a produzir as bênçãos com a força do nosso braço. Você quer ser abençoado, irmão? Ora mais. Você quer ser abençoado? Então jejua mais. Ainda não foi abençoado? Faz campanha. Só que você precisa definir se você quer ser abençoado ou se você quer ser uma bênção. Porque se você quiser ser uma bênção, é só você se voltar para o Cristo. Porque aí todas as bênçãos virão e me alcançarão. Porque aí nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então você precisa definir o rumo da tua vida e onde os seus olhos estarão. Pastor, é que você não está entendendo o que eu estou passando. Não, é que você não está entendendo o que eu estou pregando. Porque não importa o que você esteja passando, se os seus olhos estiverem na eternidade e voltados para Cristo, as leves e momentâneas dores dessa terra não se comparam à grandeza daquilo que há de vir. Eu não sei como o apóstolo Paulo conseguiu chamar as dores dessa terra de leve e momentânea, porque os olhos dele não estavam aqui. Porque eles não estavam focados na dor, e nem focado no presente, e nem focado na realidade do que a vida está me trazendo. Porque enquanto eu fico olhando para mim, para a minha dor, para o meu problema, para o meu medo, para a minha angústia, para a minha depressão, eu perco a esperança. Mas quando eu olho para aquele que pode e é o Senhor de todas as coisas, e do qual os meus olhos precisam estar focados, então a realidade muda a partir daquilo que eu contemplo. É interessante Salmo 115, nem citei isso no culto da manhã, mas me vem à mente agora. Salmo 115, ele é muito usado para falar a respeito da idolatria, e ele diz mais ou menos assim, que aqueles que constroem os ídolos com as mãos e eles o adoram, e aqueles ídolos, eles têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, têm narinas, mas não cheiram. Aí vai dizer assim, tornam-se semelhantes a eles todos aqueles que o adorem, que os adoram. Sabe por quê? Nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. E se você fez da tua dor o teu ídolo, do teu vitimismo o teu ídolo, do teu problema o teu ídolo, e o foco de toda a sua atenção, o foco de toda a sua devoção de vida, querido, isso vai se tornar um ídolo para você, e daqui a pouco você só consegue enxergar isso, viver isso, e seus olhos estão no lugar errado. E eu não estou minimizando a sua dor, porque dores todo mundo passa. Eu já passei, não poucas. Muitas delas me fizeram pensar seriamente em desistir de tudo, em jogar tudo para o alto e sumir. Mas quando eu olho para Cristo, eu sou iluminado. E quando eu sou iluminado, as trevas se dissipam. Por quê? Porque as trevas só existem pela ausência da luz. Então, se tudo que você olha ao seu redor ainda é dor, angústia, medo e trevas, é porque está faltando luz. E hoje Jesus está neste lugar para iluminar toda a tua existência, para trazer clareza a toda a sua movimentação e a tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém? Mas nós somos muitos do aqui e agora.
Muito. Eu vou dar uma coisa simples. Vamos fazer uma pergunta básica aqui, ó. Quem aqui é graduado na faculdade? Tem faculdade? Quem aqui já tem faculdade? Legal. Quem aqui acha legal hoje quando alguém te pergunta assim, ó, formação, você tem formação? Ou o que você faz? Porque às vezes você tem formação, mas não atua, né? O que você faz? Ou qual a sua formação? Não é legal dizer, sou engenheiro. É ou não é, gente? Sou, sei lá, administrador de empresas, eu sou psicólogo, eu sou teólogo, eu sou, né? Não é assim que a gente fala? Eu sou, porque o diploma fez você ser alguma coisa aqui na Terra, sim ou não? Agora vamos ser sinceros, quem aqui já reclamou enquanto estava na faculdade? Quem aqui ficou resmungando porque tinha uma festa dos amigos e você não pôde ir porque estava construindo o seu trabalho de conclusão de curso aí? Quem já aconteceu isso? Quem já reclamou do professor, falou que a prova era difícil, que a matéria era chata? Todo mundo. É impossível que alguém tenha feito a faculdade pleno. Não, minha faculdade é maravilhosa, tudo lá funciona bem. Agora, por que eu estou dando esse comparativo? Porque é natural a gente reclamar do agora, do trabalho que está me dando agora, das negações que eu estou tendo que ter para mim mesmo, para poder ter depois uma conclusão que vai me dar um negócio que eu levo para a vida toda depois. Uma vez que você concluiu a sua faculdade, para a vida inteira você é aquilo ao qual você naturalmente se formou para ser, exercendo ou não. Ninguém vai poder arrancar isso de você, vai? Vai? Alguém vai poder chegar em você e falar assim, então, você era engenheiro, agora eu estou te desengenheirando. É possível fazer isso ou não? Não, não é. Justamente porque uma vez concluído, aquilo é para sempre. Quando você for embora dessa terra, o seu diploma ainda ficará. E alguém dirá, meu avô, minha avó era engenheiro. Meu avô, minha avó era tal coisa. Não é assim ou não? É ou não é? É. Só que enquanto a gente estava lá fazendo, pagando o preço de ter no final de tudo esse diploma, a gente estava reclamando. Por quê? Porque a gente só consegue ver a dor do momento. O preço que está sendo pago na hora. O quanto a gente está tendo que abrir mão de certas coisas para conseguir isso. E a gente não gosta disso. Isso é humano. Vamos para o lado do empreendedorismo, que é similar. Imagina que você é um empreendedor, está investindo em uma nova empresa, está começando uma empresa. Às vezes você abriu mão de um carro bom para pegar um mais simples. Às vezes você abriu mão de uma casa boa para comprar uma mais simples, ou para comprar para entrar numa de aluguel, até que aquele dinheiro fosse investido e tivesse retorno para você. E às vezes durante um ano, 2, 2,5, 3, porque é normal, em qualquer empresa que vai se consolidando, você ficou tirando um prolabore mínimo, estritamente para se viver. Pagou um preço para aquela empresa acontecer, e hoje ela aconteceu, e hoje você está colhendo frutos. Só que enquanto você estava lá, você estava às vezes reclamando, questionando Deus, cadê os clientes? Por que estava demorando tanto para dar certo? Sabe por que a gente faz isso? E sabe por que isso é quase natural em nós? Porque nós temos uma perspectiva de agora, sempre. Nós queremos o alívio imediato, o prazer momentâneo. Por quê? Porque a gente quer ser magro, mas não quer parar de comer. A gente quer ser fitness, mas não quer ir para o Cumprir Running correr. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente quer o resultado sem olhar para aquilo que vai dar resultado a longo prazo. Vocês concordam comigo? Vocês entendem o que eu estou falando? Isso é ou não é humano? É humano. Agora, uma vez que eu criei com vocês esse fundamento aqui, essa ideia, eu quero vir com vocês para um contexto bíblico. A Bíblia é dividida em duas porções. Acho que você sabe disso. Se você não sabe, vou te explicar agora. A gente chama elas de Velho Testamento ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Há duas realidades completamente diferentes no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Como assim, pastor?
São duas realidades completamente diferentes da realidade espiritual que envolve o ser humano. Quando a gente pega todo o Velho Testamento, obviamente, quando eu falo todo o Velho Testamento, eu estou falando de profecias a respeito da vinda de Cristo, eu estou falando de muitas coisas maravilhosas e incríveis que tem no Velho Testamento. Mas de maneira geral, nós temos que perceber que a construção do Velho Testamento era ao redor de um povo, sim ou não? O povo de Israel. E é interessante nós percebermos, por exemplo, quantas bênçãos Deus prometeu para aquele povo, fazendo eles olharem para a terra. Olha, vocês vão entrar na terra e vocês vão conquistar. Vocês vão vencer todos os seus inimigos. Nenhum vai resistir vocês. Onde vocês puserem a planta dos vossos pés, eu vos darei por possessão. Tudo isso são promessas ligadas ao Velho Testamento para a realidade terrena de um povo. Aí nós pegamos essas promessas, trazemos para a igreja e falamos a mesma coisa. Porque onde você colocar a planta do seu pé, Deus vai te dar por herança. Aí o irmão sai do culto, vê um carro bonito ali fora e começa aqui, ó. Não, eu já vi, eu estou falando sério. Pôr o pé no carro dos outros? Não, porque onde eu pôr a planta do meu pé, Deus vai me dar por possessão. Só não pode pedir a chave, que aí fica ruim. Mas eu quero que você entenda uma coisa, vem comigo, preste atenção. A realidade da antiga aliança, do Antigo Testamento, era voltada para um povo, para eles olharem para a terra e construírem uma nação forte e poderosa sobre a terra. Por quê? Porque havia uma promessa, que do meio daquele povo escolhido, que tinha que ser cuidado e preservado por Deus até determinado tempo, tinha que vir um homem. E ele veio. Do ventre de uma mulher virgem, nasce um homem chamado Jesus, lá em Nazaré. Então, enquanto esta promessa não se cumpre, Deus precisava estimular aquele povo a ser um povo forte, guerreiro, que vencia os seus inimigos, que batalhava para se manter ali como nação, porque era um mundo hostil, era um mundo que um país invadia outro a troco de nada. Não, eu quero aquela terra, vamos lá, pau, guerra. Era ou não era assim? E as guerras não eram igual hoje, as guerras era a espada na cintura, um escudo no outro braço e vão pro pau. Só sangue que voava. Eu estou errado? Então Deus, de alguma forma, precisava estimular aquele povo a permanecer firme, crendo que viria um Salvador, um Messias, um Rei. E a mentalidade deles era tão voltada para a terra, tão voltada para a realidade da bênção aqui e agora, que o rei que eles esperavam, na cabeça deles também era um rei guerreiro. Um rei que saía cortando a cabeça dos romanos todos, ia libertar eles de Roma. Mas isso serviu para um tempo, para aquele povo se preservar até que chegasse o verbo vivo que desceu do céu. Até que chegasse aquele que se manifestasse com a realidade do que Deus gostaria de apresentar para o seu povo. Não uma realidade de olhe para cá e conquiste. Por quê? Porque enquanto o Salmo ensinava que eu ia perseguir meus inimigos, os alcançar e os atropelar, Jesus disse assim, ó, ame os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. E se alguém te roubar a capa, dê também a túnica. E se te baterem do lado direito, dê o outro. E se te obrigarem a caminhar uma milha, vai 2. Isso é totalmente oposto à realidade do que todo o Velho Testamento ensinava para aquele povo. Então você pega os doutores da lei, os homens religiosos da época, os estudiosos da Bíblia, eles bugavam quando ouviam Jesus. Entenda uma coisa, Jesus não era pop. Jesus não era um cara legal. Como assim, pastor? Ele era muito bom para todo mundo, mas ele incomodava o sistema, e incomodava muito. Por quê? Porque estava tudo muito bem organizado ali. Eles tinham parceria com Roma, Roma deixava eles fazer a liturgia de culto, os sacerdotes eram todos prósperos, os doutores da lei tinham o seu dinheirinho tudo organizadinho, a religião era toda organizada, estava tudo muito bonitinho.
Aí Jesus vem denunciando um sistema falido, um sistema que olhava da terra para a terra, tudo imediato, tanto que os discípulos perguntam para ele diversas vezes assim: você vai nos libertar de Roma? Ou seja, a mente deles era ali para agora, nada era eterno, nada era uma perspectiva maior, tudo era uma perspectiva assim, ó, vai fazer agora? Jesus ressuscitado, aparecendo para eles com o corpo glorificado. Atos capítulo 1, versículo 7 e 8. Os discípulos vão perguntar assim: é neste tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Meu Deus, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Jesus teve que olhar para eles com o corpo glorificado e falar assim: ó, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua própria vontade, mas vocês receberão o Espírito Santo, estarão cheios de poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confim da terra. Ou seja, até o último minuto antes de Jesus ser levado para o céu, eles ainda esperavam que Jesus fizesse alguma coisa para agora, para o imediato, para a dor que eles estavam sentindo, para Roma que os oprimia. Entende ou não? Até o último momento eles olhavam para o seu próprio umbigo. Faz alguma coisa por nós, Jesus. E Ele faz, porque Ele é bom. Mas se nós conseguirmos olhar para a direção certa e abrir o nosso interior para uma perspectiva eterna, mas isso vai ficar tão mais fácil. O que eu estou propondo para você é o que Jesus propôs. É uma forma de viver da qual você olha para o Cristo, e a partir do Cristo a tua vida é conduzida e não mais arrastada. Não é mais aquela vida pesada, onde tudo é dor, lamento, mágoas, rancores, tudo vira problema, tudo vira angústia. Tem gente que é bom para fazer tempestade em copo d'água, não tem? Tem gente que já é uma tempestade ambulante, anda com a nuvem em cima da cabeça. Por quê? Porque é tão fechado o céu na cabeça dela que ela não sabe olhar para o alto, e quando olha ela só vê escuridão. Hoje Jesus quer te libertar. Hoje Jesus quer abrir o seu entendimento. Hoje Jesus vai mudar a sua perspectiva, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o versículo? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Nós vamos ler na NVT, nova versão transformadora primeiro, depois eu vou ler algumas coisas na NVI. Vem comigo, olha o que diz aqui. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu... Para quê? Para o seu devido... Quando as coisas de Deus são apropriadas? No tempo certo. Alguém aqui já viu ser apropriado um neném nascer de 5 meses de gestação? É apropriado, sim ou não? Não? É apropriado nascer de 10 meses? Não. Porque tudo que Deus cria tem um tempo apropriado. Só que a gente é desesperado no aqui e agora. Não, porque tem que acontecer. Não, porque tem que acontecer. Aí a gente vai para a igreja, não, porque eu declaro. Tá ligado, irmão? A gente liga na terra e está ligado no céu. Pode ligar o tanto que você quiser, irmão. Se não for o tempo de Deus, vai ser uma grande falência emocional, uma grande falência financeira, uma grande falência em todos os sentidos. Você liga o tanto que você quiser. Porque o que Deus faz apropriado é quando é dentro do tempo dele. Vamos ser sinceros, alguns vão levantar a mão, tenho certeza. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus, uma palavra profética, e foi executar na hora para fazer acontecer? Do jeito que você entendeu. E aí você percebeu que deu errado, que você estava no tempo errado? Eu já. Houve uma palavra profética, é isso, agora já sei. Agora eu vou lá, vou fazer isso, e vou fazer aquilo outro. Parece o Chaves, né? Aí de repente começa a tocar a musiquinha. Só o Titanic afundando. Fala, Deus, mas o Senhor não falou que ia fazer. Você não soube discernir tempo, entender Deus
esperar o momento dele executar. Você não parou para olhar para o eterno. Você recebeu uma promessa, converteu ela para o aqui e agora e já saiu executando o que Deus nem falou contigo para fazer. Ele só falou que iria fazer. Não, eu vou te usar, nanana. Pronto, já saiu colocando tudo para acontecer. Aí depois vai chorar para Deus. O Senhor falou que ia fazer. Acho que Deus pensa assim, eu falei, mas não falei quando? Então Deus faz tudo belo. Em outras sessões vai estar Deus fez tudo belo ao seu tempo. O que acontece no tempo de Deus é belo, é apropriado, é adequado. E Ele colocou um senso. Termina de ler o que está em cima, que senão vocês não vão ler nem a Bíblia. Isso, lá. Comparecer ao Kids. Continua o versículo comigo agora. Tá bom já, aí. Ele colocou um senso de eternidade na onde? É porque essa é a parte principal da mensagem, se eu não fizer você ler com atenção. Ele colocou um senso de eternidade onde? No coração do homem, no coração do ser humano. Um senso de eternidade Deus plantou dentro de nós. É por isso que a morte para nós é uma anomalia. Nós não compreendemos a morte. Você concorda comigo que no aspecto natural, pensando de maneira racional, a morte é tão natural quanto a vida? Sim ou não? No mesmo dia, em um andar do hospital, está nascendo um monte de criança, e no outro andar está morrendo um monte de gente. Só que nós não sabemos lidar com a morte. Por quê? Porque foi plantado por Deus dentro de nós um senso de eternidade, que quando a gente olha para nós e vê uma finitude, quando a gente olha para nós e vê uma limitação, a gente não sabe lidar com isso. A gente não consegue entender por que somos finitos, por que acabamos, por que termina. A impressão é que fica um oco dentro de nós de entendimento do porquê Deus não fez, porquê Deus não curou, porquê Deus não protegeu, porquê Deus não fez o que tinha que fazer para eu me sentir bem, para eu parecer que sou abençoado, para eu ter um testemunho de cura, para eu ter um testemunho de milagre. Muitas vezes, querido, Deus não fez, eu vou te explicar por quê. Porque para Deus o que vale é o que é eterno e não o temporal. E a gente fica com o olho tão naquilo que é temporal que a gente se esquece do eterno. Então ele plantou um senso de eternidade aí dentro. E sabe quem escreveu isso aqui? Você sabe quem? Salomão. Aqui era uma daquelas conjecturações de Salomão, aqueles pensamentos muito elaborados de uns dos homens mais sábios que já passaram pela terra. Então ele falou: Deus faz tudo bonito, tudo belo no seu tempo, tudo perfeito e apropriado. E ele plantou no nosso coração, no coração dos seres humanos, um senso de eternidade. Mas mesmo assim, ninguém consegue explicar a obra de Deus do começo ao fim. Ou seja, a forma que Deus vai construir dentro de mim, se mover na minha vida, executar as coisas em mim, a gente não consegue compreender. E aí é mais um problema nosso. Quem aqui já tentou entender o que Deus estava fazendo? E quem aqui já não conseguiu entender o que Deus estava fazendo? Quem aqui já chorou na presença dele perguntando: Deus, me explica o que está havendo, eu não estou entendendo. E tudo que você ouviu foi nada, um silêncio absoluto. Já aconteceu isso com você ou não? Olha, isso é comum a todos nós. Por quê? Porque é o nosso mesmo Pai que nós temos. Por quê? Porque nem tudo ele vai responder. Porque enquanto ele trabalha em mim, muitas vezes ele precisa estar em silêncio, para que ele possa executar, eu possa estar vulnerável para ele executar dentro de mim a obra dele. Enquanto ele está em silêncio, ele está mexendo no meu interior. Enquanto ele não está falando, é porque ele está cavucando dentro de nós, mudando as nossas perspectivas, construindo seres de eternidade, nos fazendo ter mais fé, nos fazendo ser mais vulneráveis a ele. A gente não consegue compreender a obra dele por inteiro, mesmo com esse senso de eternidade dentro de nós. Mas aí, reflexão maravilhosa do Salomão, sim ou não? Você não acha? É porque você não leu os próximos 2 versículos. Vamos ler. Então Salomão pensou tudo isso, falou de senso de eternidade e tal. Versículo 12.
Concluí, portanto, depois que ele pensou bastante, ele concluiu. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar da vida enquanto é possível. Pensei, não vi sentido nenhum. Então você quer saber? Vamos viver a vida. E olha o que ele fala no próximo versículo: cada um deve comer e beber e desfrutar do fruto do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Eu não sei se você consegue perceber, ou se você consegue se ver. Tem dia que a gente vem aqui e se conecta com o eterno, vê coisas espirituais, sente um toque do Espírito Santo, as coisas se movem, a gente ouve Deus, chora, se rende, se entrega, e parece que tudo agora se eu sair daqui apaixonado por Jesus, você sai daqui até leve. Quem já saiu da igreja assim? Ser sincero. Aí você amanhece segunda-feira de manhã, já levanta, já põe um louvor, já começa a adorar o Senhor, falar em língua lá na tua cozinha, e andando com Jesus, e de repente vem uma mensagem de WhatsApp, você já faz assim: ô inferno. É igualzinho ele estava lá na eternidade, entendendo tudo, porque Deus plantou a eternidade, porque Deus fez tudo belo ao seu tempo, porque é incrível. Um segundo depois ele parou, pensou um pouquinho e falou: você quer saber? Viva a vida. Parece a gente, não parece? Não parece a gente? Vive a vida, irmão, você só tem uma. A vida é curta, aproveita. Sabe o que acontece? Quando a gente olha para Salomão, por mais que ele era um homem sábio, e por mais que ele tivesse reflexões profundas, porque principalmente o livro de Eclesiastes tem reflexões muito profundas a respeito da vida, da existência, a respeito dos seres humanos. Essa é uma reflexão profunda. Deus plantou algo eterno dentro de nós, a gente tem um anseio pela eternidade. Em outras traduções está escrito assim: ó, Deus plantou dentro do homem um anseio por aquilo que é eterno. A gente não quer ter um fim, uma finitude, a gente quer ser eterno, a gente quer se conectar com o que é transcendente, com o que é maior que nós, com aquilo que vai tocar a gente mais profundamente. A gente quer isso, todos os seres humanos querem. Todos os seres humanos buscam isso, indiscutivelmente buscam isso. Até o ateu, ele consegue militar contra uma divindade só para poder fazer sentido à vida, ele tem alguém para lutar contra. Porque sem esse senso de algo maior, algo eterno e que nos sobrepuja, a existência não faz sentido nenhum. Então no fundo, todo mundo busca alguma coisa. Então a gente busca em várias fontes, em vários amores, em vários lugares. Só que esse senso de eternidade está plantado em todo mundo. Por isso que por mais que os pensadores pensam, no fim de tudo não fez sentido algum. Por isso que Salomão pensa, de repente ele olha e fala: você quer saber? Viva a vida, ganha teu dinheiro, desfruta com a tua família, viva coisas boas, faz isso aí. Porque depois de pensar, ainda nada fez sentido. Sabe por quê? Porque a única coisa que iria completar um senso de propósito para aquilo que é eterno era a pessoa de Cristo, que aí nesses dias ainda não tinha sido manifesta. Só que para nós ele já se manifestou. Então apesar da gente de vez em quando, ou de vez em sempre, ficar transicionando entre estou nas nuvens com Jesus e estou na vida de maneira natural, tendo que brigar com muitas coisas e lutar por muitas coisas, porque é assim que a gente vive, sim ou não? Parece que a gente está no céu, daí a pouco a gente está na terra de novo. Não é assim que a gente vive como cristão? É assim pelo menos que a gente deveria viver. Hoje nós temos uma realidade palpável chamada manifestação do Cristo, que nos ensinou a olhar para aquilo que é eterno. Então não tem problema os seus pés estarem no chão, mas os seus olhos não podem estar.
Porque tudo que você manifesta aqui precisa vir da perspectiva daquilo que é eterno, sobrenatural, transcendente, daquilo que te completou por dentro, daquilo que encheu os seus vazios, daquilo que tirou as suas angústias, encheu as suas ansiedades, preencheu tudo aquilo que está faltando aí dentro. O Cristo e o Espírito Santo são aqueles que querem preencher esse senso de eternidade e gerar uma completude dentro de você, na onde você não vai fazer igual Salomão. Que Salomão pensa, conjectura, coloca as suas emoções ali, de repente ele olha e fala assim: conclui uma coisa então, vamos curtir. Porque lógico que ele falaria isso, porque não havia nele o que há em nós. Não estava disponível para ele o que está disponível para nós. A pessoa do Espírito Santo não estava sobre ele em alguns momentos, mas está em nós para todo sempre. Então o Espírito que hoje habita aqui dentro, ele pega esse senso de eternidade e gera propósito. Então por mais que a vida agarre meus pés e me puxe para o chão, que é isso que a vida faz, sim ou não? Não tem dia que não dá vontade de ir embora para casa depois do culto? Tem dia que dá vontade de ficar aqui, né? Porque tá bom, chapando com Jesus, aí a gente vai para casa segunda-feira, tem que trabalhar de novo e tem boleto para pagar. É ou não é assim? Então por mais que a vida te agarre, querido, e puxe seus pés para o chão, você precisa ter um senso aqui dentro, que agora é preenchido e não um oco como era de Salomão, que te conecta com aquilo que é eterno. E é uma perspectiva que nós temos muita dificuldade de ter. Por quê? Porque somos imediatistas. É o aqui e o agora que vale mais. Eu expliquei isso no começo da palavra. E porque muitas vezes a gente olha para o Velho Testamento, vê Deus trazendo um monte de promessa terrena para aquele povo e fala: é assim que eu quero viver. Vamos ler o último versículo aqui, 14. E sei que tudo o que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Então o que Deus está construindo em nós é para gerar esse temor em nós, de que temos que olhar para Ele, para viver com Ele. Agora o que é interessante? Vai comigo para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. Olha o que Jesus falou em João capítulo 6. A vontade do meu Pai. Quem que é o meu Pai? É o Deus do qual Salomão se referia. Sim ou não? É ou não é? A vontade do meu Pai, de meu Pai, pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha o quê? Vida o quê? Quando a gente lê os evangelhos, deixa o versículo aí por favor, Bia. Quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não contei assim exato, mas pelo menos umas 15 pessoas, eu acredito, ao longo ali, os que foram relatados ali, né, vão chegar em Jesus e vão fazer a seguinte pergunta: o que eu faço para ter a vida eterna? Essa pergunta ela se repete pelo menos umas 15 vezes no Novo Testamento, ali nos evangelhos, pessoas perguntando diretamente para Jesus: o que eu faço para ter a vida eterna? Sabe o que essas pessoas sentiam? Elas sentiam que ela fazia tudo aquilo que a lei mandava, tudo aquilo que era propício a se fazer. Como o Vitor falou durante as ofertas, era o Paulo, o bom judeu, cumprindo todas as regras e com um oco dentro de si, clamando: eu preciso de algo mais palpável para viver aqui. Então chegaram em Jesus e perguntaram, pessoas simples, mestres da lei, sacerdotes, todo tipo de gente chegou nele com essa pergunta. É como se eles dissessem: eu sei que há mais. Não é possível que seja só as regras que eu estou seguindo aqui. Eu sei que existe mais. Como eu encontro esse mais? Tem um que nos chama muita atenção, que a gente chama ele de jovem rico. Ele chegou em Jesus e falou assim: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou assim para ele:
segue os mandamentos. A cruz ainda não tinha acontecido. Jesus era um judeu pregando para os judeus. Qual que era a regra daquele tempo antes da cruz? Faz o quê? Segue os mandamentos, não é isso? Ele perguntou assim: quais? Você sabe o que era a sede daquele jovem? Era o senso de eternidade aqui dentro gritando, mas um vazio enorme lá dentro que não trazia sentido para a vida. Aí Jesus citou alguns: honra teu pai e tua mãe, ajuda as pessoas. Ele fala assim: eu faço isso aí tudo desde que eu era pequenininho. Sabe o que aquele jovem estava falando para Jesus? Seguir todas as orientações espirituais não está me ajudando. Fazer tudo que é me mandado fazer não está me completando. Seguir todas as regras não está me enchendo. Ainda há algo faltando aqui. Aí sabe o que é lindo? Lindo é a resposta que Jesus dá para ele. É assim: se você quer ser perfeito. Agora, por que Jesus falou em perfeição? Tem alguém perfeito na terra? Não, Jesus estava tentando dizer que existia um buraco dentro dele, que só o perfeito podia encher perfeitamente. Então, se você quer ter um interior completamente perfeito, preenchido pela verdade do perfeito, vai e vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. Agora, Jesus, por que Jesus mandou ele vender tudo e dar para os pobres? Porque Jesus tinha problema que ele era rico? Não. A Bíblia vai dizer que muitas mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus, e muitos homens ricos ofertavam no ministério dele. Então Jesus não tinha nenhum problema com ricos. Nenhum, zero. E por que aquele jovem ele precisou falar isso? Porque existe uma ânsia no interior daquele jovem que ele estava tentando preencher com a riqueza. Ele tinha tirado Deus do centro e tinha colocado a riqueza nesse lugar mais importante. Jesus falou assim: só preciso tirar o que vai atrapalhar você de ser completamente cheio por mim. Dê a riqueza embora, vem e me segue. A Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e saiu triste porque era muito rico e ele não queria se desfazer delas. Ele ainda tentou, e eu imagino que aquele jovem, por um período, porque pode ser que ele tenha sido encontrado pelo poder do Espírito Santo logo na frente, né? Mas pode ser que por um período aquele jovem continuou a sua busca, tentando preencher todo o seu vazio com aquilo que o dinheiro dele podia oferecer. E não é diferente do que as pessoas fazem hoje. Aí elas experimentam tudo que a vida oferece: droga, sexo, prostituição, festas, tudo aquilo eles vão tentando colocar para dentro, para de alguma forma suprir esse senso que existe dentro de nós, mas que é um oco gigantesco que nada pode preencher. Agora, para a gente ir para a finalização dessa mensagem, Jesus disse assim: é só você olhar para mim. Se você olhar para mim, você terá a vida eterna. Porque a vida eterna começa aqui. Só que aí isso gera um senso para nós que a vida aqui é apenas uma preparação. A vida aqui é só o vestibular para 4 anos de faculdade. A vida aqui é só 4 anos de faculdade para uma vida inteira de diploma. A vida aqui é só uma fagulha para aquilo comparado àquilo que é eterno. Eternidade não cabe na nossa cabeça, porque literalmente é muito maior que nós. Por isso que a gente tem dificuldade de viver pela perspectiva eterna. E aí, para mim, uma das maiores reflexões que existem, e o autor é desconhecido, e se você já ouviu essa reflexão, não tem problema, você vai ouvir de novo. É a realidade da vida pós-parto. Você já ouviu essa reflexão ou não? Vamos lá. Havia uma mulher grávida, e ela tinha gêmeos em seu ventre. E de repente esses 2 bebês começaram a conversar no ventre da mãe. E um deles disse para o outro: você acredita em vida após parto? E um deles acreditava, e ele disse para o outro bebê, ele disse: eu acredito. Eu acredito que a nossa vida não pode se limitar a este lugar aqui, que apesar de acolhedor e seguro, não tem luz. Eu não acredito que a nossa vida vai se limitar
apenas até o momento do parto. Aí o outro perguntou: em que você crê então? Ele falou: eu creio que quando a gente sair daqui, na vida pós-parto, eu vou usar a minha boca para comer coisas que eu nem imagino que existam. Eu vou usar os meus olhos para ver coisas que não cabe nem na minha imaginação tentar imaginar o que existe na vida após o parto. Aí o que era cético e incrédulo disse assim: eu não acho. Você está falando de comida? Cordão umbilical dá tudo que a gente precisa. Eu acho que tudo que a gente precisa está aqui, está vindo desse cordão e nos alimenta e nos está fazendo crescer. E para mim a vida após o parto é o fim. Então o outro disse assim: mas para que eu teria mãos, braços e pernas? Aqui dentro não tem utilidade. Eu acho que eu vou fazer muitas coisas boas com isso na vida após o parto. E o outro bebê, o cético e incrédulo, dizia: você tem muita esperança em umas coisas que não existem. Isso é só fruto da tua imaginação. Aí o que acreditava perguntou assim: e você não acredita em mamãe? O outro falou: jamais. Mamãe é fruto da construção social humana. É fruto da construção da ideia do homem, a ideia de ter uma mamãe. E o que cria falou assim: olha, eu não sei você, mas quando eu paro para ouvi-la, eu consigo escutar a sua voz. E de vez em quando eu sinto até o toque dela em mim. E o incrédulo disse: mamãe não existe, porque se ela existisse, a gente já a teria visto. Mostra para mim a mamãe. E o que acreditava disse: eu posso não vê-la, mas eu sinto ela ao meu redor. E eu percebo os movimentos dela. Você é que está insensível para perceber. E o incrédulo disse: se vida após parto existisse, alguém já teria voltado de lá para contar. Nunca ninguém voltou, como eu posso acreditar? Eu acho que eu não preciso explicar a analogia que eu estou fazendo para você. Essa era a sua conversa com o seu irmão no ventre da sua mãe antes de você nascer. Porque os 9 meses ali era apenas a preparação para 90 anos aqui. 9 meses ali era só o momento que Deus estava te preparando para estar em vida aqui. E sim, quando você saiu, você experimentou o ar. Quando você saiu, você depois de 6 meses estava provando comida. E você experimentou novas sensações e novas coisas, e você percebeu que a mamãe era real. Agora, se 9 meses no ventre me preparou para 90 anos de vida, meus 90 anos de vida, querido, são só a preparação para encontrar agora o meu Pai Celestial, que me envolve, me cobre, fala comigo, que eu sinto o seu movimento, que eu percebo o seu vento me conduzindo e que quer me levar para viver com Ele eternamente. Só que muitas vezes a minha vida é limitada ao aqui e agora. Eu acho que o cordão umbilical é suficiente, e muitas vezes eu enrolo ele no meu pescoço, porque eu acho que ele me basta. É muita mediocridade viver aqui pensando que o aqui é só aqui. Há uma eternidade que Ele quer encher o seu coração, não só com um senso, mas com uma realidade palpável, chamado Cristo, e o poder do Espírito Santo, que quer te encher e fazer a tua vida fazer sentido a partir do que é eterno. Não é a terra que movimenta o céu, não é a
as coisas naturais que movem o braço de Deus, isso é mentira. É o mundo espiritual que rege completamente o que nós vivemos aqui embaixo. É o eterno que governa o natural e não o contrário. Só que a gente está com os nossos olhos agarrados na terra, na dor do agora, no momento, no que a gente está vivendo, seja bom ou ruim. Deus quer realinhar os seus olhos hoje. Tem muito mais do que o aqui e o agora. E quando a gente aprender a viver assim, nós vamos entender as palavras do apóstolo Paulo. As minhas leves e momentâneas tribulações. Como leve e momentânea levar 40 chibatadas, produzem para mim eterno peso de glória. Ou seja, enquanto o seu corpo sofria, o seu espírito estava conectado naquilo que é eterno. Aí o dia que Deus leva ele lá só para dar uma olhadinha, Paulo falou assim: eu fui levado em lugares celestiais e tem coisa que eu não posso nem falar. Deus faz uma pergunta para ele: Paulo, você fica ou você volta? Dá licença. Ele falou assim: Senhor, se eu for útil lá embaixo eu volto, mas eu prefiro ficar. Eu prefiro o quê? Porque a morte para nós não é fim, é promoção. A morte para nós é só voltar para casa. A morte para nós é estar no lugar onde fomos criados para estar, viver da maneira que fomos criados para viver. O versículo conclui dizendo o que a gente leu aqui, o versículo 40: e eu o ressuscitarei. Quando? Querido, você vai se acreditando ou não. Não, se você não acreditar, pode ser que a diferença do ventre lá dos dois bebês é que os dois param no colo da mamãe. Mas se você não passar no vestibular aqui, você não vai parar no colo da mamãe não, nem no do papai. Infelizmente o lugar é pior. Mas vamos continuar, não quero te pôr medo. Quero te dar um senso de conexão, que na onde você nunca jamais vai passar pela tua cabeça ter qualquer dúvida da tua salvação. Por quê? Porque você já é salvo. Você já é abençoado com todas as bênçãos celestiais, espirituais em regiões celestiais, em Cristo Jesus. Não, onde você já está sentado com Cristo em regiões celestiais. Não, onde você já tem conexão com aquilo que é eterno. Pastor, se isso é real, eu queria ver. Pede. Sabe qual que é o problema? O problema é que a nossa oração é assim, ó. Quando ora assim, ó: Senhor Jesus, segunda-feira de manhã, essa semana, Jesus, eu tenho 3 boletos para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Jesus, eu te peço, tem misericórdia, viu o cliente, abençoa o Zé, o Mané, o João, a cachorrinho, o pai, a mãe, o filho. Senhor, me cubra com teu sangue, me guarda debaixo das suas asas. Eu quero a tua proteção, põe teu anjo do meu redor. Pede tudo para essa terra, tudo para cá, tudo. Abençoa eu, 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 em nome de Jesus, amém. Qual foi a última vez que você orou: Senhor, me leva para ambientes espirituais, me deixa te conhecer, eu quero te perceber, eu quero te ver como nunca te vi. Senhor, eu quero dons do Espírito para abençoar as pessoas. Me libera a palavra de sabedoria. Me libera, Senhor, visões espirituais. Eu quero entender o Senhor como nunca entendi. Eu quero viajar nas regiões celestiais como Paulo viajou. Qual foi a última vez que você entrou no quarto sem relógio e falou para Jesus assim: Jesus, eu vou ficar aqui até que o Senhor faça? Nossa oração é tudo para cá, nunca para lá. Mas tem jeito de ver, pastor? Não só de ver, tem jeito de ir lá, dançar com Jesus. Eu já dancei, e eu nem sei dançar na terra. Lá no céu eu danço, olha que coisa mais linda. Parece um poste aqui na terra, mas lá eu danço com Jesus. Pastor, eu não acredito nisso. Então peça. Então chega em Jesus e fala assim: assim que o pastor falou lá é verdade, Jesus? Vamos alinhar nós dois aqui. Às vezes ele vai falar assim: fica aqui um pouquinho,
Eu te quero um pouco mais então. Eu lembro uma vez que Jesus falou assim para mim numa oração. Eu estava questionando Deus por causa de uma coisa da terra. Deus, por que isso aconteceu? Ele falou assim, porque eu te quero só para mim. Aí eu fiquei todo feliz, né? Tipo, uau. Mal sabia eu que eu ia ter que abrir mão ainda para eu ser todo dele. E ainda não sou por inteiro, porque tem coisa que eu ainda reservo para mim. Ou você não tem as suas reservas para você? Que você briga em entregar, reluta em dar. Deixa eu te explicar uma coisa. Acredite você ou não, o seu espírito, você é um homem e uma mulher espiritual que vive num corpo físico. O teu espírito tem todos os sensoriais espirituais que o teu corpo físico tem para a terra. Porque do mesmo jeito que o teu corpo físico foi feito para te conectar com a terra, o teu corpo espiritual foi feito para te conectar com o mundo espiritual. Tá aí, você só não usa. Então pede para Jesus para comer comidas celestiais, para ver lugares celestiais. Pede para Jesus para te fortalecer com a comida do céu, te levar lá tem uns rios bonitos lá, para dar uma nadada nos rios lá da eternidade. Pastor, eu não acredito em visão. Engraçado, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, Pedro usou Joel para pregar. Os vossos jovens terão e os vossos velhos sonharão sonhos. Visões é coisa do Espírito Santo. Sonhos são coisas do Espírito Santo. Mergulhar na presença dele são lugares que o Espírito Santo quer nos levar. Só que isso vai nos gerar convicções que o inimigo vai fazer de tudo para não acontecer. Tem gente que vive por fé, e tem gente que já experimentou tanto que não vive por fé, vive por convicções. Porque na minha opinião a convicção transcende a fé. A convicção é aquele que pode falar qualquer coisa que ninguém arranca de mim, porque não tem a ver com o que eu sei, tem a ver com o que eu vivi. Jesus mandou a gente ser testemunha. Tá, o que você tem para testemunhar? Quais são as experiências que você tem com Cristo? Aí tem gente doida para pregar a palavra para todo mundo, mas não tem testemunho nenhum, só tem letra. O dia que você se encher de experiências com Cristo, para que tudo que você conhece de letra só respalde as experiências que você está tendo, então pode ser que Ele dê uma voz para você pregar para todo mundo. Mergulha nele. Há uma eternidade que Ele quer destravado em você, entendeu? Para que você viva a partir do eterno. Só quem quer, coloque-se de pé.